Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Em relação aos anjos, por exemplo, eles são o quê? Eles não são imagem e semelhança de Deus. Nunca são chamados na Bíblia de imagem e semelhança de Deus, embora eles sejam seres morais. Eles sejam seres com capacidade, com inteligência. Livre-arbítrio? Eles, pelo que a gente... Isso a gente não tem muita informação. Mas o que tem de informação na Bíblia que eu posso te dizer é o seguinte. Quando Deus criou os anjos, ele criou num número limitado. Então existem tantos anjos hoje quanto no dia em que Deus os criou. Não existe... Anjo não procria. Não nasce. Não nasce anjo. Então, um número limitado. Então, e eles foram criados com livre-arbítrio. Uma parte dos anjos se rebelou contra Deus, liderados por Satanás, tomou uma decisão. Deus confirmou aquela decisão, não tem retorno. Não tem retorno, não tem mudança, não tem arrependimento, não tem nada. E os anjos que permaneceram leais a Deus, Deus confirmou a decisão deles naquela postura. Por isso, Miguel, Gabriel e os demais anjos nunca vão virar a casaca, nunca vão se rebelar contra Deus, nada. Então, o destino dos anjos já está fixado. Não tem retorno. Mas quando Deus criou a raça humana, ele criou um casal. A raça toda estava ali naquele casal. E aí, o tratamento de Deus é diferente. O tratamento é diferente. Uma pessoa pode, um descendente de Adão, nasce, vem a esse mundo, como eu e você. Nós fazemos o que não presta, fazemos o que não deve, e em vez de Deus dizer, então isso aí, é isso que você vai ser o resto da vida, ele nos dá a oportunidade em Cristo Jesus de arrependimento, mudança de vida e ser uma nova criatura. Então, é diferente o tratamento de Deus para com os anjos e para com a raça humana. Há perdão, há redenção. Cristo veio salvar os descendentes de Adão e Eva, ele não veio para salvar os anjos. Então, não soberania existe, de Deus. Mas não existe, então, um plano de salvamento, de salvação para os anjos caídos? Não. Mesmo que Lúcifer se arrependesse... Ele não vai se arrepender. Não, eu tô falando uma coisa absurda. Mas não existe a menor possibilidade de se arrepender? Não. Por causa da soberania ou por causa da essência dele? Por causa da decisão de Deus de confirmar a decisão dele. Tipo assim, quando ele tomou a decisão, Deus disse, então, essa sua decisão está selada, é eterna. Não tem retorno, não tem como voltar atrás. O que não aconteceu com Adão, né? Deus, na mesma ocasião em que Adão cometeu aquele pecado, Deus fez uma promessa que viria um filho da mulher, um descendente de Adão e Eva, que haveria de esmagar a cabeça da serpente e livrar do mal. Quando fala que vai ser picado no calcanhar... A morte na cruz. É a morte na cruz. A morte na cruz. Mas vai esmagar no final. A mesma cruz que representa a picada é a mesma cruz que esmaga a cabeça da serpente. Entendi. Mas a queda, ela acontece também por influência do mal. Do mal. Talvez por isso Deus fez esse plano de redenção. Olha, porque Lúcifer tomou uma decisão sem estar influenciado por ninguém. Bruto, exato. Exatamente. Sim, isso aí, obrigado. Isso aí eu poderia ter lembrado também e falado. Você tem toda a razão. Uma das argumentações que se usa, não argumentação, mas uma das razões que se usa para não ter perdão para os anjos, mas para a raça humana, é exatamente que o primeiro casal caiu debaixo da influência de Satanás, não é? O que não tira a culpa dele, claro, né? Mas, num certo sentido, foi uma atenuante daquilo que poderia ter acontecido, não é?
Então, é provável, sim. Boa teologia, viu, Rogério? Gostei. Eu tenho estudado muito esses assuntos. Outra coisa que eu vejo também é muita gente colocando sempre a culpa no diabo e tirando o seu da reta, né? Tem. Não é? A gente vê isso muito em igreja, né? Foi o diabo que me tentou. E aí? Até onde ele influencia e até onde é culpa nossa? Porque senão fica fácil também. Fica fácil. Olha, não sei se você lembra de um grande evangelista americano chamado Jimmy Swaggart. Ele foi muito grande nos 80, por né? aí, exatamente. Tinha um programa missionário na televisão e tudo, mas ele foi apanhado. Passava aqui também. Sim, no Brasil. Passava no Brasil. E ele foi apanhado quebrando o 7º mandamento, né, sobre adultério e também a questão financeira, né, se apoderando Foi um escândalo enorme lá. Enorme, porque ele era muito conhecido. E eu me lembro do dia em que ele foi à televisão se explicar. E eu nunca esqueci as palavras que ele disse. Eu conhecia inglês naquela época, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e ele disse assim: "The devil made me do it." Ah, é? O diabo me fez fazer isso. Ele admitiu que ele tinha feito, mas aí colocou a culpa no diabo. Eu nunca esqueci isso aí. E é protótipo, exemplo do que muita gente faz. Agora, é claro, o diabo sempre tem uma mãozinha, um pezinho, uma influência, alguma coisa naquilo que a gente faz. Mas a responsabilidade final é nossa. O diabo tenta, mas ele não me obriga a pecar. Ele não pega sua mão e não coloca uma arma na tua mão. Ele não faz. E não puxa o gatilho. Não, mas ele coloca a imagem na tua cabeça de você matando o seu inimigo, não é? Soprar no ouvido. Sentimentos fortes é o que a gente chama de opressão. Ele pode oprimir uma pessoa. Sim. Isso acontece. Acontece. Ele pode Eu já senti muito isso. Muita força. Pensamento, você fala, cara, por que eu tô pensando isso? De onde veio esse pensamento? E que não vai embora, né? Fica constante. Isso é obra satânica. Ele faz. Muito ruim isso, né? E em alguns casos pode haver casos de possessão mesmo, que ele se apodera da pessoa, como foi o caso de Judas, né? Voltando a Judas, está escrito lá no Evangelho que Satanás entrou em Judas. E Judas então se levantou e saiu para entregar Jesus. Interessante isso, né? Isso acontece por quê? Quando acontece isso? São brechas? Você tem que ter um pecado grande para isso acontecer? Não existe? Não. Você está fazendo uma pergunta é difícil de responder, pelo fato de que a Bíblia não dá uma resposta. O que a Bíblia faz... nós temos muita pergunta que a Bíblia não responde, a verdade é essa, né? Porque ela não é exaustiva, ela é suficiente para a gente conhecer a Deus e como agradar a Deus, mas ela não dá a resposta para todas as indagações que nós temos. E essa é uma pergunta que você não tem resposta. Por quê? Todos os relatos de possessão demoníaca que você encontra na Bíblia, eles são apenas descritivos. Jesus está caminhando, de repente trazem um homem possuído por um espírito maligno. Jesus expulsa. Não é dito porque que o espírito mal entrou naquele homem, naquela criança, porque às vezes até crianças eram assim. Mas por que entrou nessa criança? A Bíblia não fala. Quando o apóstolo Paulo e os demais escritores do Novo Testamento escrevem a respeito da nossa resistência a Satanás, como a gente deve resistir às tentações e aos ataques do diabo, sempre a estratégia é você dizer não e se revestir de Cristo, mas nunca uma explicação do porquê aquela pessoa está possuída de um espírito imundo. Exemplo mais claro, lá no livro de Atos 16, Paulo e Silas estão na cidade de Filipos para pregar o evangelho, eles são acompanhados de uma moça, diz lá o texto, possuída de Python no grego, que era o nome da divindade responsável por interpretar os oráculos dos deuses. Nossa. Então é espírito de pitonisa, de adivinhação. Era um espírito mau, especializado em adivinhar. Tinha possuído aquela moça, e ninguém sabe como, porque a Bíblia não diz, mas ela era possuída por aquilo ali. E ela ficou acompanhando Paulo e Silas e dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, estão anunciando o caminho de salvação. Até que Paulo não aguentou mais aquilo, virou e disse, sai em nome de Jesus. E a mulher ficou livre daquele espírito. Mas não é dito, esse é o problema, em momento nenhum, por que aquela moça, que inclusive era escrava, tinha um dono ela, né? Por que é que aquela moça foi possuída daquele espírito? E eu tenho uma regra, onde a Bíblia cala, eu calo. Se eu for tentar falar onde a Bíblia fala, eu posso acabar dizendo
alguma coisa que não tem fundamento. Eu posso dar o que os americanos chamam de um educated guess, quer dizer, uma adivinhação educada, né? Ou bem informada, né? Posso tentar fazer isso, mas sempre reconhecendo que eu não tenho fundamento bíblico para dizer o que eu estou dizendo. E fala na Bíblia também que se voltar a pecar, voltam com mais 7 os demônios. Jesus disse exatamente isso aí, né? Que se alguém está possuído por um espírito maligno, é liberto, o espírito sai, mas no lugar você não põe o que evitaria o espírito voltar, que é o evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Ele volta com 7 espíritos piores, e o estado desse homem final é pior do que o primeiro. Palavras de Jesus. Exato.